Boa noite, Coline. Bom, então vamos aguardar o pessoal entrar aí, que hoje a gente vai falar sobre o licenciamento ambiental e outorga, né? O pessoal tem bastante dúvida, até o pessoal aqui de Santa Catarina. E aí a gente vai passar uma visão de como que tem essa interface o licenciamento ambiental e a questão da outorga. Boa noite, Coline, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então a gente vai comentar sobre isso, que o pessoal tem muita dúvida sobre a questão de outorga e o licenciamento ambiental, né? Qual que eu peço primeiro? Onde que eu vou pedir outorga, né? A vazão de referência, essas coisas que comumente se tem dúvidas, né? Lá em São Paulo já é um pouco diferente, né? Até questão de cálculo de vazão Q98, Q710, é mais fácil até de se calcular do que aqui, né? Mas aí a questão de interface aqui em Santa Catarina, posso falar com um pouco mais de propriedade pelo fato de trabalhar no órgão ambiental. Tá bom? Então, vamos começar aí, né? Vamos começar pontualmente, para privilegiar os colegas que chegaram cedo. Desde já agradeço a presença de vocês, da Paula aí, o pessoal da ADP Engenharia e Consultoria, a Coline, o pessoal da Vegetação Costeira, o Vini, o pessoal que está todo aí entrou, vai se dedicar esse tempinho para a gente conversar hoje. Então, assim, esse projeto que a gente começou há mais ou menos 50 dias, nosso objetivo é compartilhar a visão de revisores do órgão ambiental, eu e meu colega Vinícius, o que a gente aprende analisando processos de órgão ambiental nesses 11 anos e compartilhar com os profissionais de consultoria ou da indústria para que eles consigam entender o que um revisor de órgão ambiental mais olha, e ele entendendo isso, ele consegue prevenir alguns pedidos de complementação, ele consegue se antecipar aos pedidos de complementação do órgão ambiental, que a literatura descreve como um dos vilões aí para que o licenciamento ambiental não ande, tá? Então o objetivo do nosso projeto é compartilhar a visão de revisores do órgão ambiental, no caso aqui de Santa Catarina, com os colegas que estão começando na profissão aí, os colegas que já estão prestando consultoria, os alunos que estão em formação ainda, os recém-formados, né? O objetivo é compartilhar conhecimento nessa área. Então o nosso lema é legislação e técnica. Então nós vamos comentar sempre sobre legislação, mas também um pouco da parte técnica, né? A legislação é a parte das leis estaduais, decretos e também os atos administrativos, portarias, instruções normativas, esse tipo de legislação. E também a parte técnica já vindo mais envolvendo mais a questão de bibliografia, tá bom? Então, o objetivo é dar para as consultorias e para os profissionais subsídios técnicos e legais para que você consiga trabalhar em qualquer um dos estados do Brasil, né? Então a gente fala que se você souber buscar na legislação a parte legal e você conseguir associar isso com a parte técnica de boas referências, principalmente artigos científicos e bons livros, a gente entende que você vai conseguir trabalhar em qualquer estado do brasileiro, né? Eu volto sempre a frisar, o nosso objetivo é legislação e técnica, mas tem a questão de captação dos clientes, né? Da administração da consultoria, que como eu não tenho, eu não abri consultoria, fui consultor como funcionário há pouco tempo no começo de carreira, então tem várias pessoas que sabem muito bem disso, que sabem como administrar uma consultoria, sabem captar cliente. Eu não sei dar recomendações sobre isso, portanto eu não falo disso, tá bom? A minha parte que eu quero comentar com vocês é a parte técnica. Depois que vocês conseguirem o cliente, tem que ir atrás da parte técnica, né? Tá bom? Então é compartilhar com vocês a experiência de um revisor do órgão ambiental. Esse é o nosso projeto. Muito bem, o tema da live de hoje é a interface do licenciamento ambiental com a questão de outorgas em Santa Catarina, né? Então, assim, para atividades novas, o licenciamento ambiental eu começo onde? Ou eu começo no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, no IMA, ou nas fundações municipais, ou também no IBAMA, se envolver 2 estados aí, ou atividades militares e demais atividades que é competência do IBAMA. Então o licenciamento eu começo no IMA ou no município. Tá, mas e aí, Wagner, e a outorga? Eu peço quando? Eu vou onde? Onde é que eu peço a outorga? Bom, primeiro a gente tem que saber onde pedir. Nós temos que pedir a outorga na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que é a SDE. Tá? Então pedir outorga na SDE. Pedir o licenciamento no IMA ou nas fundações municipais.
tá bom? Então a gente já sabe onde ir. Esses dias um aluno veio me perguntar: professor, eu preciso de um especialista em direito ambiental. Eu falei: você precisa de um especialista, mas pra quê, né? Que questão tão complicada é essa? Não, eu queria saber uma questão de outorga, onde que eu vou, o que que eu faço. Eu falei: não, você não precisa de um especialista em direito ambiental, você precisa sentar, pesquisar a legislação, pesquisar o que se pede, pegar as referências bibliográficas, fazer os cálculos e pedir outorga. Você mesmo pode fazer isso, não precisa de um especialista em direito ambiental, tá bom? O que eu falei para ele é justamente o lema, né? Legislação e técnica. Então tá, licenciamento no INCRA no município e outorga na SDE. Beleza, tá ótimo. Então você já entendeu que são dois processos em paralelo, né? Um no IMA, um na Fundação Municipal, e outro lá na SDE para outorga, certo? E aí, como é que é a licença ambiental prévia? Sai antes da outorga, sai depois? Como é que é, Wagner? Bom, a outorga preventiva, ela é exigida já na licença ambiental prévia. Um dos documentos para você dar entrada no IMA é a outorga preventiva, né? Então, primeiro, você precisa ir na SDE, fazer o pedido, obter a outorga preventiva para depois entrar com o processo de licenciamento no IMA. Mas também tem várias pessoas que fazem o seguinte: apresentam um protocolo para o IMA. Enquanto isso, o processo vai andando lá na SDE e também anda no IMA, tá bom? E aí vai acontecer do técnico pedir para você via ofício para você apresentar a outorga preventiva, tá certo? Aqui em Santa Catarina, o que eu vejo? Hoje, o que está tendo de outorga preventiva é mais para cidades que fazem captação para abastecimento público e grandes consumidores de água, né? Aí sim está sendo feita a outorga, mas a maior parte dos empreendimentos estão só fazendo o cadastro estadual de recursos hídricos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, empreendimento novo tem que ter a outorga preventiva para conseguir a licença ambiental prévia, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, se vocês tiverem dúvida, fique à vontade para perguntar aí, espero saber respondê-las. Se eu não souber, depois eu vou atrás e trago para vocês. Mas é bom que vocês interajam aí para a gente ir conversando, tá bom? E aí, na fase de licença ambiental de instalação, pode ser que já seja exigida a outorga definitiva. Quando? Quando você, já na fase de instalação, você vai intervir diretamente num curso d'água, por exemplo. Você vai instalar uma barragem. Como você vai intervir diretamente no leito do curso d'água, né? Você vai interferir na parte de qualidade e de quantidade de água. Então é exigida a outorga definitiva na LAI. Caso contrário, você não vai intervir no curso d'água na LAI, a outorga definitiva só vai ser exigida lá quando você for pedir a licença ambiental de operação, que é a última licença, tá? Então, resumindo a questão do licenciamento ambiental e da outorga. Primeiro, o licenciamento ambiental no IMA ou nas fundações municipais. A outorga na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Dois processos em paralelo. Na licença ambiental prévia, vai ser exigida a outorga preventiva, né? Na licença ambiental de instalação, vai ser exigida a outorga definitiva se você for intervir diretamente no recurso hídrico, tá bom? Caso contrário, só vai ser exigida a outorga definitiva lá na última licença, que é a licença ambiental de operação, tá bom? Então aí já está explicado a interface entre o licenciamento e a outorga. Agora a gente vai partir para as questões mais técnicas. Todo mundo é sujeito a outorga em Santa Catarina, Wagner? Todo mundo precisa pedir outorga? Não é todo mundo que precisa pedir outorga, tá? Você só vai pedir outorga se para os usos consultivos, ou seja, quando você tiver consumo e ele for igual ou superior a 1 metro cúbico por hora, né? A Thalia tá falando, ia falar de outorga onerosa para construção. Desculpa, Thalia, deixei um pouco vago ali, né? Mas é sobre outorga de recursos hídricos, tá bom? Bom, obrigado aí. Então, assim, quem que pede outorga? Somente quem tem um consumo acima de 1 metro cúbico por hora, né? Ou você também pode ver de outro lado. Não é sujeito a outorga aqueles que tenham consumo igual ou inferior a 1 metro cúbico por hora, tá bom? Mas tem um detalhe:
Ah, Wagner, mas eu não tenho esse consumo de 1 metro cúbico por hora, meu consumo é menor, não preciso de outorga, tudo bem. Mas todos os empreendimentos que fazem captação de água, lançamento de efluente, têm que ser inseridos no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico. Então, se você não é sujeito à outorga, porque o teu consumo é menor que 1 metro cúbico por hora, isso não te exige, você não vai precisar de outorga, mas você precisa se cadastrar no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico. Por que isso? Porque esses pequenos consumos, quando a SDE for analisar a outorga de alguém, ela vai levar em conta, para fazer a conta da vazão outorgável, todos esses pequenos consumos do cadastro estadual de recursos hídricos, tá? Então, mesmo que você não seja sujeito à outorga, porque você não consome menos que 1 metro cúbico por hora, você precisa se cadastrar no cadastro estadual de usuários de recursos hídricos, tá bom? Não se esqueça. Nas instruções normativas do IMA, isso não está claro, tá? Nós não vemos lá, só se fala na questão da outorga. Mas então aqui vai uma dica preciosa para você que dedicou esse seu tempo para assistir a nossa live hoje. Eu já te agradeço de antemão. Agradeço a presença da professora Adelita, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Univale. Obrigado, viu, Adelita, pela presença. Então, vou te dar uma dica interessantíssima. Isso não está nas instruções normativas e você já vai evitar um pedido de complementação pelo órgão ambiental, tá? Você, quando você for fazer o licenciamento, você já vai lá inserir o teu empreendimento no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico, tá bom? Porque o analista ambiental, ele já vai perceber, nossa, que interessante, ele já foi buscar, já inseriu o empreendimento no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico, não vou precisar exigir isso dele, tá? Então essa é a dica, não está nem nas instruções normativas do IMA, tá bom? Inserir o teu empreendimento no cadastro estadual de usuários de recursos hídricos. Isso se você, né, for captar águas, fazer captação de água subterrânea e captação de água superficial, bem como lançamento de efluente, tá certo? Sempre, comentário da Delita, sempre muito bons os conteúdos das suas lives e a forma que aborda, aprendo muito. Poxa, Delita, muito obrigado, vindo de você eu fico muito feliz, tá? Porque eu sei que você é especialista nessa área aqui, tá bom? Eu fico muito feliz. Qualquer coisa aí, se eu tiver cometer algum engano, fique à vontade para me corrigir a qualquer momento, tá bom? Obrigado, viu, Adelita? Bom, então a gente já sabe onde pedir outorga aqui na SDE, a gente já sabe quem que é sujeito à outorga, né? Aqueles que têm consumo acima de 1 metro cúbico por hora, e nós já sabemos que todo mundo tem que se cadastrar no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico, certo? Beleza. Então, aqui nós precisamos saber agora qual que é a vazão de referência para se pedir outorga em Santa Catarina, né? Tem estados que é a Q710. Aqui em Santa Catarina, a vazão de referência é a Q98, tá? Essa Q98 ela é diferente da Q710, né? Eu fiz uma simulação aqui e a Q710 ela foi menor num caso que eu apliquei aqui. Eu não sei se isso sempre é assim, mas aqui a vazão de referência é a Q98, tá bom? De uma série de dados significa que aquela vazão vai ser igual ou superior em 98% desta série de dados, ou seja, 98% das vazões, ou seja, uma vazão que dificilmente vai acontecer, né? Mas se usa Q98, tá? É um cálculo estatístico, tá bom? Para análise, onde que está isso, né? Aliás, a gente falou aí, a questão de outorga, quem é sujeito ou não, está na portaria SDS 036 de 2008, tá bom? E a questão da Q98 ser a vazão de referência também está na portaria SDS 036 de 2008, tá bom? Porque na época a SDE tinha como sigla a SDS, tá bom? Então, a vazão de referência para se pedir outorga em Santa Catarina é a Q98, tá certo? E aí, só uma observação, a vazão outorgável vai ser 50% da vazão de referência, ou seja, 50% da Q98. Então aí você já tira uma conclusão interessante. Wagner, tem como eu saber
se eu vou poder captar esse volume de água? Tem. Se você fizer o cálculo da Q98 e você fizer 50% da Q98, você já vai ter uma ideia se você vai poder captar esse volume ou não. Vamos supor que você quer fazer o licenciamento de uma cervejaria, coisa boa, né? O professor Wagner é um bom admirador. Você vai fazer o licenciamento de uma cervejaria, a cervejaria precisa captar muita água, então você já vai precisar ter esses cálculos feitos para você já estimar se você vai conseguir a outorga ou não. Tá bom? A gente vai falar do cálculo da Q98 daqui a pouquinho. Bom, desde já, né? Queria agradecer a presença de vocês que estão aqui. Não terminei ainda, é só um agradecimento aqui nesse primeiro terço da nossa live, que vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês para me ouvir. Depois eu peço para vocês, quem gostou, dar um print na tela aí, compartilhar nos stories, fazer um comentário. Fiquem à vontade para fazer sugestões também. É bom que a gente consegue fazer com que a mensagem se espalhe cada vez mais, né? É bom para a gente que trabalha no órgão ambiental, que nós teremos consultores cada vez mais esclarecidos, né? E bom para vocês também que a gente compartilha experiências, né? E aí já vou destacar. Não tenho conhecimento de todas as áreas, né? Estou compartilhando aqui um pouco que eu sei desses 11 anos. E também é interessante que vocês compartilhem a experiência de vocês aí, façam os comentários, vamos interagir lá no Instagram. E eu acho que assim todo mundo cresce, o licenciamento ambiental fica melhor, a proteção do meio ambiente fica mais efetiva. E todos saem felizes, tá bom? Vamos lá. Então tá, e como que se calcula aqui 98 em Santa Catarina, né? Tem a questão do cálculo por estações pluviométricas, né? Cálculos estatísticos. Ou também você pode aproveitar as equações lá do documento Regionalização de Vazões das Bacias Hidrográficas Estaduais do Estado de Santa Catarina. É uma publicação de 2006, tá? Ela está disponível lá no site www.aguas.sc.gov.br. Então lá você vai saber como calcular as vazões de... Desculpem, a cachorrada dá uma latidinha aqui, né? Não é fácil, daqui a pouco eu espalho, tá? Lá você vai ter as equações para você calcular a Q98, inclusive a Q710, né? Basta você localizar a tua região no mapa, né? E lá vai ter os coeficientes, as equações para você calcular a Q98 e a Q710, tá certo? E aqui eu vou dar duas dicas importantes. Essas equações todas só tem duas variáveis que mudam. A precipitação. Só um minutinho que eu vou. Só um minutinho. Me desculpem. Os imprevistos acontecem. Bom, então tem duas variáveis que nós temos aí nessas equações, que é a precipitação em milímetros por ano e a área de drenagem. Tá? Tomar cuidado nas unidades e tomar muito cuidado com a questão da área de drenagem. O que nós vemos muito acontecer lá no IMA? A gente vê a área de drenagem ela sendo feita considerando o exultório, ou seja, né, lá o final da bacia, onde o curso d'água deságua, né? E na verdade você tem que considerar a área de drenagem a partir do teu empreendimento. Você delimitar a bacia hidrográfica a partir do teu empreendimento. É como se você estiver deslocando o exultório para o seu empreendimento, né? Então a gente tem que delimitar a bacia hidrográfica a partir do empreendimento, porque toda aquela chuva que incide naquela área, ela vai contribuir para o curso d'água que passa ali no empreendimento, né? Para vocês terem uma ideia, eu peguei um cálculo uma vez que a área de drenagem era 100 vezes maior que a real, né? E aí, o que isso resultou? Resultou numa vazão crítica 2.800 vezes maior do que a real, né? Então esse cálculo prejudicou muito a análise do licenciamento, porque eu justamente queria saber se a estação de tratamento de efluente poderia lançar o efluente naquele curso d'água. E eu estava em busca da vazão crítica. Então você imagina uma vazão crítica ser quase 3.000 vezes maior que a real, né? Poderia me induzir ao erro de licenciar a estação
né, achando que o curso d'água daria conta de diluir esse efluente, né? Então vejam que isso pode induzir a diversos erros que podem prejudicar muito o licenciamento ambiental. Então, nessa área de drenagem, tomar muito cuidado com a delimitação dessa área de drenagem e também a unidade, tá? Quilômetros quadrados. O pessoal da vegetação costeira está perguntando: Wagner, uma piscicultura que pretende utilizar abastecimento do Semasa e não terá lançamento de resíduos no rio, pois este será utilizado na propriedade, como fica a questão da outorga? A questão de abastecimento, você recebe o abastecimento do Semasa, eu entendo que... a professora Débora da especialização, claro, professora Débora, desculpa, eu não sabia, tá? Obrigado que você está aqui. Bom, a questão da piscicultura, se vai receber abastecimento do Semasa e não vai ter lançamento de efluente no curso d'água, eu acredito que não precisa de outorga. Por quê? Porque, na verdade, você não vai estar captando água subterrânea e nem fazendo captação superficial, né? Estou fazendo esse raciocínio, professora, porque imagine se cada indústria, cada pessoa que consome água, né, nas residências, ela precisaria de outorga com abastecimento do Semasa, né? Eu entendo que não, porque o Semasa já tem a questão da outorga, né? O cálculo da vazão crítica dele lá. Então, se recebe abastecimento do Semasa, eu entendo que não é necessário. Tá bom? Que bom, não sabia, professora Débora, desse seu Instagram. Obrigado pela presença, viu? Então, assim, ó, nesse cálculo da Q98 e da Q710, por que eu também estou falando da Q710, tá, pessoal? Porque a Q98 é para você conseguir outorga. A Q710 é indicação, a vazão mínima de 7 dias consecutivos, né? Período de retorno de 10 anos, a famosa Q710. A Q710 ela é exigida pelo IMA para estudos de autodepuração, né? É a vazão crítica que o IMA considera que deve ser utilizada para você fazer estudos de autodepuração. E para fazer estudo de autodepuração, você precisa considerar as condições mais desfavoráveis ao meio ambiente. Isso está lá no artigo 177 da Lei Estadual 14.675/2009. Tá? Então, condições mais desfavoráveis entende-se por lançamento máximo de efluente e vazão crítica do curso d'água. Essa vazão crítica é a Q710. Tá? E essa publicação da SDS também ensina a se calcular a Q710. E também leva em conta essas variáveis de área de drenagem e precipitação. Então, toma muito cuidado ao calcular a Q98 e a Q710, quando você for pegar essa publicação aqui da SDS, toma cuidado com a área de drenagem, que é em quilômetros quadrados, e toma cuidado na tua delimitação da bacia hidrográfica, né? Delimita a bacia hidrográfica começando pelo teu empreendimento, como se o teu empreendimento fosse o exutório, tá bom? E além disso, precipitação em milímetros por ano. Tá? Toma cuidado com as unidades, faça. Aqui vai uma grande dica, tá? Para os teus estudos ambientais, para uma planta que você está fazendo, para um parecer técnico que você está fazendo, seja lá o que for. Faça, dê um tempinho, revise novamente, faça outra revisão dos cálculos, faça ali no mínimo umas 2 ou 3 revisões. É uma dica, a gente pega diversos erros que nós mesmos cometemos, erros de português, frases sem sentidos, cálculos que a vírgula está no lugar errado. Então, assim, ó, pense que é o seu nome que está chegando lá no documento do órgão ambiental, né? E se aí acontece como aconteceu nesse caso aqui que eu expliquei para vocês, que a área de drenagem foi 100 vezes maior que a real e a vazão crítica foi quase 3.000 vezes maior que a real, o órgão ambiental o analista, o revisor vai ficar com receio dos próximos documentos que você apresentar. É uma questão de credibilidade, tá bom? Temos que tomar cuidado com isso. Claro, todo mundo erra, não tem problema, né? Além disso, sabe o que pode acontecer? Caso você tenha esses erros um pouco grotescos, vamos considerar assim, você pode inclusive ser autuado, né? Você pode inclusive ser responsabilizado na esfera administrativa por meio de um auto de infração. Pode ser, inclusive, enquadrado como elaborar informação falsa ou omissa em processos de licenciamento ambiental, que, se não me engano, é o artigo 82 do Decreto Federal 6514. Além disso, também pode ser considerado prestar informação falsa como crime ambiental. Aí você vai ser responsabilizado na esfera
penal, né? Sendo responsabilizado na esfera penal, isso está lá no artigo 69A, se não me engano, da Lei Federal 9.605 de 98. Então tome cuidado com esses documentos ao apresentar no órgão ambiental, porque você pode se deparar com um revisor que vai te mandar um ofício para você corrigir, bem como você pode se deparar com um revisor que vai te autuar, e você pode acabar se incomodando, inclusive até no seu conselho de classe, tá bom? Então, resumindo, hoje nós somos um pouco mais sucintos, né? Vamos fazer um resumão aqui para o pessoal que chegou agora, tá? O licenciamento ambiental, então, entra-se no IMA nas fundações municipais e a outorga entra na SDE, tá certo? Para você conseguir a licença ambiental prévia, é exigida a outorga preventiva. Mas toma cuidado que nem todo mundo precisa de outorga, tá? A gente já vai comentar. Se você vai precisar da licença ambiental de instalação e vai intervir diretamente no recurso hídrico, você já vai precisar na LAI, você já vai precisar da outorga definitiva. Caso contrário, você só vai precisar da outorga definitiva lá na LAU, tá bom? Então aí já explicamos a interface de licenciamento e de outorga. Ótimo, beleza. Que mais que a gente comentou aqui? Bom, comentamos que todo mundo precisa de outorga? Não. Somente aqueles que têm consumo igual ou superior a 1 metro cúbico por hora, tá bom? Mas, uma coisa que todo mundo é obrigado, todos, tá? Todos têm que se cadastrar no Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos, tá bom? A Paula está perguntando aqui, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Paula, obrigado pela presença. Uma dúvida, se uma indústria irá captar menos de 1 metro cúbico por hora, ela precisa de outorga por ser atividade industrial ou somente cadastro? Paula, aqui na portaria SDS 036 de 2008, eu sempre recomendo o seguinte, eu estou conversando com vocês aqui, mas vá você mesma lá ler, tá? Com calma, que aí você lê, relê várias vezes, você vê todos os artigos, você vê as cláusulas de disposições transitórias lá no final. Nunca lê só um trecho, tá, Paula? Mas assim, pela portaria SDS 036 de 2008, se o consumo é menor que 1 metro cúbico por hora, só inserir no Cadastro Estadual de Usuários de Recurso Hídrico. Tá bom, Paulo? Obrigado pela pergunta aí, tá? Bom, então já pegando a pergunta da Paulo, todos são sujeitos à outorga? Não. Se consumir menos de 1 metro cúbico por hora, não é sujeito à outorga. Mas todo mundo tem que se cadastrar no Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos, tá? Pegando a dúvida da professora Débora, se a empresa não faz captação superficial, eu entendo, ela pega a água do SEMAS, eu entendo que ela não precisa fazer a outorga, mas precisa fazer a outorga do lançamento de efluente, tá certo? Tanques de piscicultura que não dependem de barramento de curso d'água são outorgáveis? Natan, na fonte de água, seria o lençol freático? Quando você responde para mim aí, a gente já volta. Bom, então já falamos que todo mundo não é usuário de recurso hídrico. A vazão de referência em Santa Catarina é a Q98, né? E como calcular a Q98 e a Q710? A regionalização de vazões das bacias hidrográficas de Santa Catarina, né? Lá tem uma publicação e lá tem as equações. Essas equações têm como variáveis a precipitação, que deve ser em milímetros por ano, e a área de drenagem. Lembrando que a área de drenagem tem que ser delimitada a partir do seu empreendimento, tá? E não toda a bacia, tá bom? Vamos ver aqui. O Natan falou que é curso da afloramento do lençol freático mesmo, né, Natan? Então seria água subterrânea. Olha, eu nunca peguei casos desse, mas não seria demais você pedir uma orientação para a SDS, tá? Se não for suscetível, eles vão te dar uma resposta via ofício. Tá bom, Natan? Coline, produtores rurais, por exemplo, se fazem a captação, necessita ou vai depender da quantidade? Coline, vai depender da quantidade, tá? Mas aí eu te recomendo o seguinte, entra lá no site aguas.sc.gov.br e lá leia as portarias. Tem a 036 de 2008, tem a 051, tá bom? Lá vai ter e veja se você consegue encaixar o seu caso. Natan disse, sim, os tanques são preenchidos pelo nível do lençol. Beleza, Natan, então eu acho que vale uma consulta, tá bom? Eu vou compartilhar com você, Natan, uma coisa interessante que aconteceu comigo. A Empenha ali, tá bem interessante esse projeto, eu achei muito legal. Tem umas cavas de extração de areia, sabe? Aquelas cavas que ficam
cheias de água, a empresa Águas de Penha vai captar essa água para abastecimento público. E aí foi questionado se precisa de outorga, né? Como não é captação superficial, não havia intervenção na quantidade e qualidade do curso d'água, a gente deu a licença ambiental de instalação e estamos aguardando o posicionamento da SDE. Tá bom? Mas aí, tá, professor, mas aí é água subterrânea que está florando ali, é de uma cava de areia. Então, como é um caso particular, a gente sugere que vocês questionem o órgão. O órgão, eu imagino que a SDE vai responder para vocês, e isso fica claro, e vocês já espalham, já compartilham com os demais colegas para saber o procedimento disso aí. Tá bom, Natan? Bom, então a gente fez esse resumão do que a gente conversou hoje. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, essa publicação que eu passei para vocês de Santa Catarina, que tem que fazer as equações, tem que achar a tua área no mapa e etc, né? Lá em São Paulo, no DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, eu acho que é a sigla, lá, pelo que eu me lembro, você coloca a coordenada e a área da bacia, os cálculos já saem todos prontos. Q98, Q95, Q710, os cálculos dessas vazões e os gráficos. Então, é muito mais fácil. Tá bom? Em São Paulo. Então, assim, sempre que você for trabalhar lá no Rio Grande do Norte, etc., veja, se intere dos assuntos, né? De como que é no estado. Não pense que o nosso o estado onde você trabalha, os procedimentos são iguais. Você mudou de um estado você foi de um estado para o outro, já muda muita coisa. Muda-se os critérios, muda-se o órgão, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso quando você for para outros ares, tá bom? Para você não ser surpreendido. Eu sempre digo para vocês, eu vou compartilhar novamente, você não vai ser surpreendido se você tiver paciência para você se inteirar de todas as legislações, portarias, instruções normativas e decretos, né? E se você tiver paciência para você pesquisar a parte técnica de como calcular as coisas que você precisa, tá? E a terceira coisa é sempre jogar o INPO com o órgão ambiental, que você vai encontrar muitas pessoas que vão te ajudar a trilhar bons caminhos no licenciamento ambiental aí, tá bom? Bom, hoje a nossa live foi mais curta, né? Mas eu acho que foi bem produtiva, né? A gente conseguiu conversar bastante sobre outorga e licenciamento. Espero que vocês tenham adquirido informações novas aí do que aquelas que vocês já têm no dia a dia, né? E eu agradeço muito, muito a participação de vocês. O pessoal sempre está participando aí todas as terças e quintas, né? E aí eu peço para quem gostou, dá um print lá na tela, coloca nos stories, coloca o que achou, coloca sugestões de novas lives. Assim a gente faz a mensagem de um mero revisor do órgão ambiental chegar em diversos colegas de trabalho, né? É um investimento bom para quem ouve, um investimento bom para mim que analisa os processos, né, de licenciamento ambiental. Eu vou ter menos trabalho, o licenciamento ambiental vai andar mais fácil, e você, onde quer que você vá trabalhar, você consiga transitar nos órgãos ambientais e demais órgãos que trabalham com outorga também. O Everton, vazão de entrada consumida, ficou claro a necessidade ou não da outorga. Para lançamento de efluente, tem valor mínimo para ser necessário solicitar a outorga? Então, Everton, eu não achei, tá, nessas portarias da SDS, tá? Se você der uma olhadinha lá e você achar, eu frequentemente leio, né? Mas agora faz um tempo que eu não pego nenhum empreendimento que tenha necessitado de outorga. Mas o cadastro estadual de usuários de recurso hídrico é obrigatório. Pelo que eu soube, né, não sei se eu li isso numa portaria, né, ou foi trâmite interno do IMA, eu soube que quando o consumo ou o lançamento de efluente é muito significativo, lá pelo cadastro de usuários de recurso hídrico, a SDS pode convocar o empreendedor a buscar a outorga. Então, Everton, eu entendo que cadastrar no cadastro estadual de usuário de recurso hídrico, você já cumpriu a função, né? E aí entendo que a SDE tem que analisar esse teu pedido e verificar, nossa, é um lançamento significativo, né? Vamos pedir para ele proceder com a outorga, ou não fizeram nada. Como você já informou no cadastro estadual de usuário de recurso hídrico, eu entendo que você já cumpriu, né, a tua função de ser proativo e de informar o estado que você tem esse lançamento significativo. Tá bom? Eu acredito que
seria nessa linha aí, tá, Everton? Você já colocou no cadastro estadual, a SDE já está ciente. Tá bom? Eu acho que é o melhor caminho aí para não ser surpreendido. Tá certo? E provavelmente o IMA, os municípios provavelmente vão te pedir também, né? Eu não sei, vocês que trabalham muito com fundações municipais, vocês têm se deparado com essas exigências de inserção do empreendimento no cadastro estadual de usuário de recurso hídrico? O que vocês podem me dizer aí com a experiência de vocês? Eu sei que tem gente de órgão ambiental, tem o pessoal da Univale aqui, também tem pessoal de consultoria. Vocês têm se deparado com essa exigência do cadastro estadual de usuário de recurso hídrico? Como é que é? Vocês podem falar pra gente aí. Seria interessante, que aí eu já aprendo, tá vendo? Vamos ver. Quem quer se manifestar aí? Como é que está sendo o licenciamento municipal aqui em Santa Catarina? Ou até no IMA de outras regionais, tem sido exigida a questão do cadastro estadual de usuário de recurso hídrico? O Everton compartilhou aqui, ó. Fundação Municipal não tem solicitado muito, está começando agora. A gente no IMA também, Everton, a gente descobriu isso, acho que eu descobri lá em 2012, por aí, 13, assim. Mais ou menos isso. E aí também assim mexendo, sabe? Nas portarias da SDS. E aí que a gente começou a exigir, até porque não está nas instruções normativas isso, né? Mas eu acho que o IMA também, quando sendo um órgão do Estado, ele colabora, e as fundações municipais também, né? Órgãos públicos, colaboram para que esse cadastro fique cada vez mais completo, né? Eu estando mais completo, se tem mais segurança para se dar a outorga, né? E também para trabalhos científicos, para um controle geral do Estado. Aí eu acho que fica legal, né? A professora Débora lá, não exigiram para este caso da piscicultura, o licenciamento pelo INIS. Então, talvez, professora Débora, tenha sido por causa da questão de ser abastecido pela água do Semasa também, né? Aí já não sei te dizer se foi por isso, mas é bom saber como é que está a situação exigida pelo INIS aqui. Legal, bom saber. O Natan aí, sabe, Natan? O pessoal está exigindo aí, como é que é? Bom, é mais vocês compartilharem comigo como que vocês têm visto nos órgãos municipais e até nas outras regionais do IMA, né? Tem se exigido o cadastro estadual de usuário de recurso hídrico. Mas eu acho que só Itapema não vi nada assim também, a Coline disse. Então essa é uma dica para vocês que vão trabalhar em consultoria, ou já trabalham, né? Colocar o empreendimento no cadastro estadual de usuários de recurso hídrico. O Everton, os executores andam com receio, medo de exigência da outorga ao longo dos anos. Pois é, Everton, eu queria te comentar sobre isso, né? Como que é a questão da outorga, mas pelo que eu sei, a SDE tem poucos funcionários ainda e a outorga ela tá engatinhando, vamos dizer assim, né? Eu sei que eles dão outorga para empreendimentos, para captações, para abastecimento público e eu acho que para lançamento de efluente de estações municipais de tratamento de esgoto, né? Acho que eles estão se ocupando dos grandes consumidores ainda, né? Mas aí eu não sei a questão dos executores, se ao longo dos anos, eu imagino que sim, tá? Eu imagino que nós vamos evoluir para outorga para todos os empreendimentos, claro, com limite aí, talvez esse de 1 metro cúbico por hora se mantenha, e também futuramente para cobrança pelo recurso água, né? Hoje nós pagamos o tratamento de água, não se paga pela água, né? A bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, que é lá no Campinas, Rio Claro, aquela região, a Piracicaba, lá, como tem muita gente e pouca água, né? Então lá eles já estão bem evoluídos, né? Eles já cobram tem a questão da outorga bem definida, tem os cadastros já com DBO, o vazão que faz captação, isso está bem definido lá, e eles já pagam pelo recurso água, né? Eu não me engano se isso já mudou, mas era 1 centavo por metro cúbico, mais ou menos. Então, aqui a gente não paga pela água ainda. Lá no interior de São Paulo, nessa bacia, já estão pagando pelo recurso água e pelo tratamento da água, né? Então aqui a gente só paga pelo tratamento de água, mas eu imagino que vai evoluir para a questão de pagar pelo uso da água, tá bom? E aí também lá se paga dependendo da carga orgânica que você lançar,
né? Então, quanto mais você tratar o seu efluente, melhor você tratar o seu efluente, menos você vai pagar, tá bom? Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Hoje a gente discutiu, né, onde se pede outorga, qual é a vazão outorgável, como se calcula aqui 98, como se calcula aqui 710, né? Vamos ver mais uma pergunta do Everton aqui, ó. Uma vez fui solicitar a outorga e responderam que na ocasião estavam focando nas companhias de saneamento e grandes consumidores, mas hoje já mudou bastante. Everton, eu acho que é a mesma visão, a mesma informação que eu também recebi, Everton, né? Que eles estão focando nas companhias de saneamento municipais, né? Nas empresas particulares municipais e nos grandes consumidores geradores de efluente. Então, talvez isso mude, né? Talvez eles vão abrir até concurso. Então, aí a gente não sabe, eu não tenho muito contato com o pessoal da outorga, né? Tudo que eu falei para vocês aqui hoje foi com base na legislação, né? E um pouco dessa experiência desses 11 anos no IMA. Então, isso só ratifica, né? O que eu sempre falo para vocês, a gente vai aprendendo às vezes, né? Aparece um trabalho para vocês de consultoria, vocês vão atrás, né? E a minha sugestão não deixem de pegar projetos de coisas que vocês não sabem fazer, né? Claro, tem coisas complexas como as modelagens, por exemplo, que exigem um pessoal mais especializado, mas outras coisas mais simples, é só você buscar a legislação vai te dar o caminho de onde ir e de como pedir. Mas isso exige uma coisa importantíssima: sentar e fazer. Ter paciência de sentar e fazer. Que é uma coisa que hoje, infelizmente, eu não vejo muito acontecer. Se você tiver calma para sentar, olhar as legislações, fazer um resumão bom, você já vai saber o que fazer, qual serviço contratar, e o teu trabalho vai ser muito bem feito. E, claro, evitem também as receitas, né? Os documentos prontos, porque aí fica um pouco feio, né? Os documentos de um empreendimento em Camboriú apresentar dados de pissarras, por exemplo, que a gente já viu bastante, tá bom? E aí já vai com mais uma dica que eu dei para vocês: fazer e conferir, fazer e conferir, fazer e conferir, tá? Fazer e conferir 1, 2, 3, 4 vezes até você se sentir seguro, porque hoje eu garanto para vocês que os revisores de órgão ambiental estão vendo tudo, né? Eu compartilho com vocês, eu confiro cálculos de ETE, eu confiro cálculos de vazão. Foi onde eu descobri esse cálculo hoje que eu compartilhei com vocês aí, que a área de drenagem da bacia era 100 vezes maior, resultando numa vazão crítica né, de 3.000 vezes maior que a vazão crítica real. Então isso prejudica muito o licenciamento e prejudica muito a credibilidade do trabalho, né? E aí o revisor naturalmente fica com o pé atrás. Então você não quer que o revisor fique no teu pé, né? E fique desconfiado do seu trabalho. Então por isso tomar bastante cuidado, tá certo? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês por dedicar o tempo de vocês, né? Tempo precioso de vocês, depois de um dia de trabalho, 7 horas da noite. Eu agradeço muito a vocês dedicar esse tempo e compartilhar comigo conhecimentos e perguntas, tá bom? Peço que vocês compartilhem a live aí com os seus colegas de trabalho e tal. Divulguem entre o pessoal aí que vocês conheçam, para que a gente consiga fazer com que a mensagem chegue cada vez mais a todos. Compartilhem, apertem no aviãozinho aí, né? E aí seus colegas ficam sabendo, né? Pra gente fazer a mensagem chegar a todos. E aí futuramente, daqui a algumas semanas, a gente faz umas lives com vocês aí, quem quiser compartilhar dúvidas e tal, experiências, né? A professora Patrícia, custódio da engenharia, coordenadora da engenharia química da Univale. Muito bom, muito obrigado, viu? Agradeço muito a presença da professora Patrícia, da professora Adelita e da professora Débora, todas da Univale. É muito, muito bom, né? Me sinto lisonjeado com a presença de vocês, tá bom? E aí, já vou deixá-las informadas também que nós vamos fazer umas lives aí com essas professoras, né? Pra gente debater a engenharia ambiental e sanitária, o licenciamento, dificuldades, né? Pra gente fazer com que o licenciamento seja mais efetivo e aproximar a universidade do órgão ambiental e das consultorias também. Obrigado, professora Patrícia, obrigado pelo elogio, obrigado pela presença de todos vocês. Aperta no aviãozinho aí, compartilha com o pessoal, seus colegas,
tá? A gente está à disposição, a gente quer compartilhar conhecimento com vocês. Vamos fazer isso todas as semanas, né, das terças e quintas. E aí já deixo um convite para vocês, tá? Se nós chegarmos lá aos 150 seguidores lá no YouTube, eu me fiz um desafio, né? Eu vou disponibilizar um vídeo curto por um ano, 365 vídeos curtos por um ano lá no YouTube, tá bom? E tem conteúdo, já estou montando a lista já, tá? O Vini já está me ajudando, já está montando a lista, acho que já estamos no 100º conteúdo aí, mas tem mais 200 para a gente conseguir, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês, obrigado por dedicar o seu tempo, o tempo de vocês para me ouvir. Sucesso profissional, e terça e quinta sempre temos lives, tá bom? Um abraço, bom final de semana e bom descanso a todos.